Esse episódio é um oferecimento Paper Games. Olá pessoal, meu nome é Rafael Sanz e estamos aqui em mais um episódio da Sala de Jogos, programa da Casa Nerdlaw, onde mostramos um dos nossos jogos da coleção e ensinamos as regras, fazemos uma partida ou então damos nossa resenha sobre o jogo. Ou então todos os três ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo no mesmo vídeo, mas 3 vídeos diferentes. Enfim, hoje vamos criar um mundo em apenas 30 minutos no lançamento da PP Games Planet. No jogo vamos criar continentes em nosso mundo pessoal, desenvolver biomas propícios para a vida animal para deixar nosso planetinha o mais povoado possível, porque todos sabem que para o planeta não é árvore, não é terra, não é nada não. O melhor para o planeta são pontos de vitória, né? Essa é a regra. Então nesse jogo vamos passar 12 turnos criando esses biomas, tentando ser o planeta mais povoado e cumprindo nossos objetivos de habitat natural para ser o planeta mais desenvolvido entre os jogadores. E vamos mostrar para você a preparação do jogo para 4 jogadores e durante o processo ensinar as regras. Cada jogador começa com um núcleo de planeta vazio sem nenhum continente nele. Misture e distribua as peças de continente em 10 pilhas, cada uma com 5 peças e viradas para baixo. Embaralhe as cartas de animal e pegue 20 cartas de animal e coloque as restantes na caixa do jogo. Distribua as cartas da seguinte forma: a partir do terceiro turno você bota uma carta de animal e a partir da quarta carta você coloca uma segunda embaixo. No último espaço de continente você vai colocar 3. Nota que você tem 10 espaços de continentes, mas são 12 turnos. Você vai criar 2 colunas de 3 animais aqui. Quase não cabe no vídeo, mas dá pra ver. E aí vai ficar esse espaço aqui sem continentes. Isso é importante para você fazer esse diagrama, mas durante a explicação a gente fala como é que resolve isso aqui, essa parte. De forma aleatória, cada jogador vai receber uma carta de objetivo de habitat natural. O jogador mais jovem começa com a ficha de primeiro jogador. Cada turno é dividido em 2 partes, a criação dos continentes e a origem da vida, mas esse último só acontece a partir do terceiro turno. Então vamos ensinar para vocês como é a criação dos continentes. Pegue a primeira pilha de 5 peças de continente e espalhe de uma forma que todos possam ver. A partir daí, o primeiro jogador vai escolher uma das peças de continente, baseado nos objetivos dele, e vai colocar em qualquer parte. Na verdade, quem é o primeiro jogador é tu, né? Ou é tu? Tá. Em qualquer parte do continente do núcleo dele. Em turnos futuros, vale salientar que você não precisa o próximo continente ser adjacente, pode ser em qualquer lugar mesmo, certo? E em qualquer orientação. Ele coloca, ele é o primeiro jogador, e aí o próximo jogador no sentido horário vai também escolher uma das peças baseadas no que ele pretende. O próximo jogador é ele coloca, e o próximo jogador coloca também. As peças restantes são colocadas na 11ª coluna do jogo. Quando aqui nessa parte de peças de continente tiver com 5 peças de continente, as próximas que sobrarem vão para a última coluna. Quando ficar com 5 peças na última coluna, que é a de 12º turno, as próximas peças que sobrarem vão direto para a caixa. A qualquer momento do jogo, os jogadores podem examinar os núcleos de outros jogadores ou fazerem perguntas sobre esses núcleos. Vale abrir um parêntese sobre a carta de objetivo habitat natural, porque ela pode influenciar e muito suas decisões ao adquirir os continentes. Cada carta de habitat natural pode render pontos no final do jogo.
Você identifica qual é o habitat natural da sua carta de objetivo pela imagem dos triângulos e pela borda, né? Então, no caso desse jogador, o habitat natural dele é de floresta. Então, como é que funciona? Ao final do jogo, para cada tem a quantidade de áreas que ele precisa ter para conseguir essa pontuação. Então, nesse exemplo aqui, ele tem que ter 15 áreas de floresta para conseguir 2 pontos, entre 15 e 17. Quando conseguir 18, ele já liberou para ele 4 pontos. Não é cumulativo. Então, se ele conseguiu 17, ele tem 2 pontos. Se ele conseguiu 18, ele tem 4 pontos no final do jogo. Uma área é isso aqui. É um triângulo daquele tipo de terreno. Ou seja, atualmente ele tem duas áreas de floresta. Nos primeiros 2 turnos de jogo não há a fase origem da vida. Então, no final do turno, passa-se a ficha de primeiro jogador ao jogador da esquerda. E aí, mais uma vez, vamos fazer a criação dos continentes. E agora o primeiro jogador é aquele jogador. E eles todos escolhem e novamente preenche o que sobrar na próxima coluna. Do terceiro turno em diante é aí que começa a surgir a vida nos planetas e onde vai começar a ter a segunda parte do turno, que é a origem da vida, onde os jogadores, depois de colocar o continente nos planetas, vão verificar se estão aptos a ter aquele animal, aquela carta de animal em seu planeta, onde eles vão disputar para ver quem é que tem a condição melhor para aquele animal. Existem 3 tipos de requisitos para hospedar animais em um planeta, representado pelos símbolos presentes em cada carta. Por exemplo, esse tipo de símbolo aqui quer dizer que você recebe esse animal para quem tiver a maior quantidade de regiões desse tipo aqui. Para a explicação de maior quantidade de regiões, é interessante explicar para vocês o que é uma região e o que é uma área. Uma área de um tipo de terreno é o triângulo, ok? E uma região é um conjunto de tipos daquele terreno. Contudo, uma área isolada continua sendo considerada uma região. Então, nesse caso aqui, se fossem disputar a águia, esse núcleo teria duas regiões, uma área isolada e uma com mais de uma região. Se por acaso o jogador tivesse colocado assim, ela está adjacente a essa outra região de mesmo tipo, então ele agora só tem uma região de montanha. Vale salientar também que você não pode ficar modificando o seu planeta durante o jogo. Botou, colou literalmente porque é de imã isso aqui. Então, se eles fossem disputar a águia, teríamos aqui 2 regiões. Esse jogador tem apenas uma de montanha. Isso teria passado mais regiões, mas do jeito que a gente está explicando aqui, uma região apenas de montanha. E esse aqui, uma região apenas de montanha. Então, esse jogador tem a maioria de regiões de montanha e colocaria o animal na sua frente porque ele conquistou esse animal. Esse símbolo aqui mostra quem tem a maior região de gelo que não encosta em água. Então os jogadores verificam quem tem a maior região de gelo que não encosta em água. Quem tiver a maior fica com o animal. Já nesse símbolo aqui, quando não tem um X, é quem tem a maior quantidade do território especificado encostando pelo menos em uma área daquele outro tipo de terreno especificado. Ou seja, pode ser só encostado em um triângulo. O que você vai disputar com os outros jogadores é o tamanho do terreno de cima. Então quem tiver o maior vai ficar com esse animal. Então vamos dar uma olhada nesse aqui porque vai mostrar se o que acontece se der empate. Nesse quesito aqui, esse jogador não tem nenhuma região de gelo, então nem entra na disputa. Esse tem uma região de gelo que não encosta na água, como vocês podem ver. Então ele tem 1, 2, 3, 4. Esse jogador aqui também tem 1, 2, 3, 4, não encosta em nenhuma área de gelo. E esse aqui tem 1, 2, duas áreas, uma região de 2 de tamanho, mas encosta em água.
Então houve um empate entre esses dois jogadores, esse animal não fica com ninguém e quando há um empate você simplesmente coloca o animal no final da coluna do próximo turno. E aí quando for disputar novamente os animais, ele é como se fosse um novo animal para fazer a disputa, onde o pessoal vai tentar gerenciar o seu núcleo para conseguir pegar ele mais tarde. E essa regra não muda, ou seja, se no próximo turno eles não conseguirem de novo pegar esse animal ou qualquer outro, você vai deslizando para as colunas seguintes até chegar ao final. Se um ou mais animais não encontrarem um planeta habitável para eles durante o último turno do jogo, que é o 12º turno, né? Você vai aplicar as seguintes regras. Se o tipo de animal for aquele que exige quem tem a maior quantidade de regiões daquele tipo, você imediatamente, depois de verificar que não conseguiu no 12º turno, coloca dentro da caixa do jogo. Para os outros requisitos, você vai fazer o seguinte. Vai ver entre os empatados quem é que tem a condição pela segunda vez. Se alguém tiver a condição pela segunda vez, por exemplo, ter a maior região de deserto tocando em água 2 vezes no planeta dele, quem tiver conseguir pela segunda vez isso entre os empatados, essa pessoa leva a carta. Se por acaso a gente tiver empatado, os dois tiverem a segunda condição para isso, né? Aí você verifica uma terceira vez. Então, se alguém tiver pela terceira vez um terceiro espaço lá de região tocando alguma coisa ou não tocando alguma coisa, se acontecer pela terceira vez, aquela pessoa vai levar a carta. Se tiver empate de novo, ou se ninguém tiver essa terceira vez, a carta é devolvida para a caixa do jogo. E agora com a origem da vida, após esse processo da origem da vida, você passa a ficha de jogador para o próximo jogador à esquerda. O jogo termina após o 12º turno, quando todo o núcleo dos jogadores estiverem completo com continentes e quando todos os jogadores tiverem ganho as cartas de animais. Ou aquela questão dos empates, terem devolvido e pronto, acabou as cartas de animais. Aí agora vamos ver como funciona a pontuação. Então vamos para a pontuação. Cada jogador vai revelar seu objetivo de habitat natural e vai verificar se cumpriu esse objetivo em um dos níveis que naquele objetivo. E depois ele vai marcar pontos por cada animal que ele tem no seu núcleo e é um ponto para cada animal que combina com o tipo de habitat natural do objetivo dele, mais 2 pontos para cada animal que não combina. Então vamos mostrar aqui esse jogador. O objetivo do habitat natural dele é gelo. Para facilitar as contas, apesar de todo mundo gostar de no final de vencer, né, tirar foto, ficar bonitinho, é bem mais fácil você contar removendo as peças. Então no caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e não tem mais gelo, 11. Ele fez 11, então ele conseguiu a primeira parte, o requisito mínimo que é 11, então ele vai ganhar 2 pontos. Vou deixar aqui marcando. E para cada animal que não é do habitat dele, ele ganha 2 pontos. Então é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos para o jogador do habitat natural gelo. Alertando para vocês que a quantidade de áreas necessárias para cada tipo de terreno são diferentes. Então, não achar que é a mesma quantidade que precisa para cada nível, né, de pontuação. Os jogadores marcam pontos com animais mesmo se não tiverem atingido o objetivo mínimo, o requisito mínimo do seu objetivo habitat natural. O jogador com mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, quem tiver mais cartas de animal entre os empatados vence o jogo. Se tiver empate de novo, eles compartilham a vitória. Na variante para jogadores iniciais ou para jogadores jovens, você joga sem as cartas de objetivo habitats naturais. E os animais no final do jogo, para eles, vale apenas 1 ponto. Na variante, como vocês podem ver, animais misteriosos, você faz uma fileira, 2 fileiras, cada uma com 10 cartas. Então é desse jeito aqui, a primeira fileira, seguindo até o 12º turno,
e começando no terceiro turno são animais abertos e as de baixo são animais fechados. Aí no final de cada turno, iniciando pelo primeiro, você revela um animal. Dessa forma o jogo fica um pouquinho com menos de controle e mais surpresas de como você deve gerenciar seu planeta para conseguir os animais misteriosos. E é assim que você joga o jogo Planet. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e esperamos para mais um vídeo de Planet com minha resenha e gameplay. Então até a próxima, pessoal. Tchau!